começa hoje um dos profetas menores, né? É o profeta Abacuque. É um livro com apenas 3 capítulos. A previsão é que a gente consiga encerrar o livro com 5 sermões. A gente vai começar hoje, então, lendo o livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim o texto: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pelo conhecimento do Senhor. Obrigado porque, por Tua graça e misericórdia, o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Abriu os nossos olhos para compreender a Tua palavra. Dia após dia tem mudado o nosso coração, santificado o nosso viver. E como parte desse processo, o Senhor tem nos dado este lugar para nos reunirmos, para a adoração e para o louvor ao Teu santo nome. Esta é a Tua casa, Senhor, e este é o Teu povo que se apresenta diante de Ti, convocados solenemente para adorar o Teu santo nome. No nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Edifica as nossas vidas para o louvor e glória do Teu santo nome, Senhor. Que nós possamos aprender do Senhor, e que, aprendendo do Senhor, nós possamos Te amar e possamos refletir a Tua glória neste mundo. Nós Te oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Deus escolheu, irmãos, um povo para si. Esse povo foi escolhido por Deus através do contato que Deus fez com um homem que na época se chamava Abrão. Deus chamou Abrão, pediu que ele deixasse a sua família, saísse da terra de onde ele estava e fosse para uma terra onde o próprio Senhor iria mostrar a ele. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, como esse é o primeiro sermão do livro, nós precisamos ter um tempo um pouco maior para poder contextualizar, o livro, para poder apresentar aos irmãos no contexto da profecia de Abacuque. Então veja o que acontece, Gênesis capítulo 12, os versículos 1 a 3, Deus fala com Abrão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o chamado que Deus faz a Abrão. Ele deveria deixar o seu povo, ele deveria deixar o local onde ele morava, ele deveria se afastar daqueles costumes e passar a viver em um lugar onde Deus iria apontar. Está um pouquinho alto para vocês. Ezequiel, se você puder baixar um pouquinho, para mim está tão alto aqui, não sei se... Obrigado. Esse é o convite que Deus faz, agora ficou ótimo. Esse é o convite que Deus faz a Abrão. Ele não deveria somente sair do meio daquele povo. Não era uma mudança apenas física, mas era uma mudança de comportamento, era uma mudança de vida, era uma mudança de perspectiva, era uma mudança completa no seu modo de viver. Por isso Deus diz: sai da sua terra e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E Deus diz: olha, eu vou te abençoar, e de você eu vou fazer uma grande nação. Em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então percebam que a bênção que Deus propõe a Abraão não era apenas para um povo que iria descender dele, mas é para todas as famílias da terra. Abraão faz isso.
Abraão sai e começa a caminhar para um lugar onde Deus haveria de mostrar para ele. Enquanto Abraão está caminhando no meio dessa terra, Deus diz assim a Abraão: Abraão, esse lugar onde você está caminhando, os teus descendentes vão morar aqui. Daqui a 4 gerações, os teus descendentes vão morar neste lugar que você está caminhando. Todo lugar onde você está pisando, onde você está peregrinando, eu estou prometendo que darei aos teus descendentes. E Abraão continuou a caminhar naquele lugar. Neste momento Abraão não tinha filhos, mas Deus disse que iria providenciar filhos para Abraão. Muitos e muitos anos se passaram, irmãos. Muitos. As 4 gerações que o Senhor prometeu se passaram. E aquele povo que morava naquela terra se multiplicou e cresceu. E Deus ainda disse a Abraão, por que é que o povo daquela terra seria expulso? Deus disse, capítulo 15, versículo 16, aí de Gênesis. Vejam que coisa interessante. Deus diz a Abraão, porque não seria naquele momento que ele iria tirar as pessoas daquela terra, mas apenas 4 gerações depois. Gênesis 15, 16, o Senhor diz assim a Abraão: na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Os amorreus eram uma denominação genérica para todo o povo que habitava naquela região. Porque nós poderíamos pensar, por que que Deus vai tirar as pessoas que moram naquela região para colocar um povo que Ele está trazendo, que seriam os descendentes de Abraão? Por que Ele faria isso? Qual o sentido? E Deus já diz a Abraão, na realidade, daqui a 4 gerações, essas pessoas que aqui moram terão pecado excessivamente, terão se rebelado contra mim, contra o Senhor, e por isso eu vou tirá-los daqui. Muitos e muitos anos depois, mais de 400 anos depois, quando os descendentes de Abraão saem do Egito, mais de 2 milhões de pessoas, e caminham por todo o deserto durante 40 anos, e estão para chegar a Canaã, estão para tomar aquela terra. Mais uma vez, Deus lembra ao povo agora, não mais a Abraão. Isso que a gente vê aqui em Gênesis 15, 16, é Deus falando com Abraão. Agora, em Deuteronômio capítulo 9, versículo 4, Deus está usando Moisés para falar aos descendentes de Abraão. Aproximadamente 450 anos haviam se passado até esse momento. E Deus fala através de Moisés ao povo e lembra a eles por que é que eles serão colocados naquele lugar. Por que é que aqueles povos serão tirados de lá. Deuteronômio capítulo 9, versículo 4. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Percebem, irmãos, por que é que os amorreus seriam tirados daquela terra? Deus disse isso a Abraão, e Deus agora relembra isso ao povo. Não é por causa da justiça daquele povo, não é porque eles são melhores do que ninguém, mas é porque os amorreus não atenderam à voz de Deus. É porque os amorreus se distanciaram do Senhor e fizeram o que era errado, porque adoraram a outros deuses. E aquele povo agora haveria de ser tirado dali. O Senhor ainda volta a lembrar ao povo de Israel mais uma vez. Deuteronômio capítulo 4, o versículo 40. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem, a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. O que é que o povo de Deus deveria fazer se quisesse habitar naquela terra da promessa? Naquela terra que Deus estava dando? Obedecer ao Senhor, seguir os seus estatutos, seguir os seus mandamentos.
Percebem, irmãos, aquele povo está sendo tirado de lá por causa dos seus pecados. O povo de Deus está sendo levado para habitar essa terra e Deus relembra a eles: se vocês quiserem viver aqui, se vocês quiserem habitar aqui, guardem os estatutos do Senhor, obedeçam, ouçam a voz de Deus e atendam aquilo que Deus está pedindo de vocês. Muitos anos depois, agora Josué já tinha entrado na terra prometida e boa parte daqueles amorreus já tinham sido tirados, mas ainda havia amorreus na terra. Josué já tem mais ou menos 110 anos de idade e mais uma vez, vejam, mais uma vez Josué reúne o povo. Percebem? 3 momentos. Primeiro, Deus fala com Abrão, lá em Gênesis 15:16, e diz porque aquelas pessoas seriam tiradas da terra. 450 anos se passam e agora Deus fala com o povo através de Moisés. Não é pela justiça de vocês, mas é porque este povo pecou. Então entrem na terra e vivam em santidade. Agora o povo já estava vivendo na terra, havia vários e vários anos. Josué, que havia feito essa campanha para levar o povo para a terra e desapossar e tirar os amorreus dali, Josué mais uma vez relembra ao povo a mesma coisa. Josué capítulo 23, versículo 14. Josué capítulo 23 e o versículo 14. Veja mais uma vez o povo sendo relembrado. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós todas as ameaças, até vos destruir de sobre a terra, de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Eu gosto muito da argumentação de Josué, porque ele chega para o povo e diz assim: vocês estão lembrados de tudo que Deus fez? De tudo que Deus prometeu e o modo como Ele cumpriu? Vocês estão lembrados que Deus prometeu que daria essa terra a vocês e Ele deu? Vocês estão lembrados que Deus disse que ia derrubar as muralhas de Jericó e Ele derrubou? Estão lembrados de que Deus disse de que ia tirar esses povos diante de vocês, povos mais fortes, mais poderosos, e Ele tirou, e Ele tem feito isso? Eu queria então lembrar a vocês de Josué, da mesma forma que o Senhor cumpriu tudo de bom que Ele disse que Ele iria fazer, Ele também vai trazer sobre vocês toda a consequência dos seus pecados. Vocês estão entrando na terra, então prestem atenção, tenham muito cuidado. Se vocês quiserem viver nessa terra, se vocês quiserem permanecer nela, se vocês quiserem ser abençoados, deem ouvido à voz do Senhor. Não tardou, irmãos, até que o povo, habitando naquela terra, começasse a se afastar de Deus. Começasse a se afastar do Senhor. Eles não deram ouvidos em muitas e em muitas coisas sobre as quais Deus os alertou, e eles se distanciaram de Deus. Chegou um determinado momento, depois do reinado de Salomão, que o povo de Israel se dividiu em 2 reinos. O reino do norte, ou também chamado reino de Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, chamado de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então agora o povo de Deus tinha se dividido em 2 grupos.
2 tribos vão para o norte e formam o reino de Israel, Samaria capital. 10 tribos vão para o sul, formam o reino de Judá, capital, Jerusalém. Acontece que os 2 reinos, os 2 povos, tanto o reino do sul quanto o reino do norte, se distanciam do Senhor, fazem o que é mal, desobedecem a Deus, adoram a outros deuses. E no ano 722 a.C., o exército assírio vem sobre o reino do norte, invade Samaria e acaba com o reino do norte. Isso acontece no ano 722. Tudo aquilo que Deus tinha prometido que faria, Deus faz. Agora imagina, irmãos, quantos e quantos e quantos anos se passaram até que isso viesse a acontecer com o reino do norte. Centenas e centenas de anos se passaram, desde o momento em que Josué dá aquele aviso ao povo, em que Moisés dá aquele aviso ao povo, até o momento em que os assírios vêm sobre o reino do norte, como consequência dos pecados deles, como consequência das escolhas deles. E aí fica uma lembrança para mim e para você. Nós sabemos que não devemos desagradar ao Senhor. Sabemos que muito daquilo que a gente faz e que não agrada a Deus, na realidade vai vir sobre nós. Nós vamos colher essas consequências, isso é inevitável. E por uma coisa muito simples, irmãos. Não é que nós não devemos desagradar a Deus, porque Ele é um Deus caprichoso, porque Ele é alguém poderoso e cheio de vontades, e assim, ou você faz a minha vontade, ou eu vou te castigar. Não é por isso, é porque a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, é para o nosso bem. É o cuidado de um pai que tenta orientar um filho, que inúmeras vezes não conhece o que é melhor para si. É por isso que eu e você devemos atender à voz do Senhor. Não é apenas porque Ele é um Deus eterno, porque Ele é um Deus soberano, porque Ele é um Deus perfeito e Ele é tudo isso. Mas é porque na sua soberania, perfeição e bondade, Ele quer o melhor para mim e para você. Ele nos conhece, Ele sabe o que eu e você precisamos para estar bem. E é por isso que Ele estabelece aquilo que nós deveríamos seguir, para que eu e você estejamos bem. E essas pessoas não fizeram isso. Elas resolveram desobedecer à voz do Senhor. Algumas vezes, quando eu e você fazemos isso, parece que as consequências não vêm de imediato. Não é? A gente às vezes passa muito tempo agindo de uma forma que não deveria agir. Por exemplo, na administração do nosso dinheiro. Às vezes a gente passa muito tempo cuidando do nosso dinheiro de forma errada, gastando mais ou gastando de forma incorreta. E algumas vezes isso não aparece, a consequência não é imediata. Algumas vezes nós nos descuidamos com a nossa alimentação. Comida é boa, é gostosa. E parece que a cada dia fica melhor. E aí a gente aproveita, e a gente come, e a gente se excede um pouco hoje, se excede um pouco amanhã, se excede um pouco depois. E como parece que as consequências não vêm de uma única vez e de imediato, a gente acredita de alguma forma que não vai haver consequências. Mas elas existem. Elas vão existir, não tenha dúvida disso. Pode ser que demore um pouco, até o gerente do banco te ligar e dizer: você não tem mais crédito, não tenho mais como te emprestar dinheiro. Vai demorar, mas vai chegar uma hora que você vai fazer uma ultrassonografia e o médico vai olhar para você e vai dizer: olha, você está com gordura no fígado, e é muita. Melhor, pelo que eu estou vendo aqui, parece que você tem um fígado na gordura, não é nem a gordura no fígado. As consequências vão chegar em algum momento, como aconteceu com o Reino do Norte. Quantos e quantos anos eles acreditaram que talvez Deus não estivesse olhando, que talvez Deus não estivesse percebendo o modo como eles estavam vivendo, mas as consequências vieram sobre
sobre o reino do norte, e virão sobre mim e sobre você também. Então precisamos, antes de qualquer coisa, lembrar, quando eu e você quebramos aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, quando eu e você quebramos um princípio natural estabelecido por Deus para o nosso bem, por exemplo, quando nós gastamos todo o nosso tempo vendo televisão, jogando videogame, ou fazendo seja lá o que for, e a gente não descansa, quando a gente passa a vida toda fazendo coisas que a gente até chama de boas, trabalhando, por exemplo, e não tem tempo de descanso, as consequências virão, não tem jeito, elas vão te alcançar, não tem como escapar disso. Então eu e você precisamos entender que se as consequências não surgem de imediato, isso é fruto da misericórdia e da bondade de Deus. E que nós deveríamos usar esse tempo para voltar atrás. Antes que seja tarde, sabe? Antes que alguém diga assim, você vai precisar hipotecar a sua casa se quiser pagar o que você deve. Você vai precisar parar de comer tudo agora, porque você não conseguiu comer de forma moderada a vida toda, então agora você não pode comer mais nada. Antes que isso aconteça, eu e você precisamos atentar para isso, para esse tempo, sabe, que Deus permite antes que as consequências venham sobre nós. O pessoal do Reino do Norte não percebeu isso. Sempre cai um mosquitinho aqui, né? Mas no Reino do Sul, que ainda existia, a situação era bem difícil, a situação era bem complicada. É nesse contexto que Abacuque se encontra. Abacuque, olha, ele possivelmente era um levita, muito provavelmente vivia em Jerusalém, aproximadamente no ano 600. Entre o ano 590 e 600, 605 antes de Cristo. É esse período onde Abacuque está vivendo. E ele olha agora para o Reino do Norte e veja o que ele percebe. Abacuque capítulo 1. Ele diz que a volta dele está aí no versículo 1. O que ele vê é violência. Versículo 3, iniquidade, opressão, destruição, violência, contenda, litígio. Versículo 4, a lei se afrouxa, a justiça não se manifesta, o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Percebem como está agora o Reino do Sul? Aqui já tinha, irmãos, 122 anos, aproximadamente, que o Reino do Norte tinha caído por conta de seus pecados. Agora, Abacuque olha ao seu redor, olha para o povo, para o meio aonde ele vive, e ele percebe tudo isso. Ele percebe comerciantes usando pesos e medidas diferentes. Ele vê um comerciante com um peso que deveria ter 1 quilo, mas na realidade só tem 800 gramas. E aí ele cobra 1 quilo da pessoa que está lhe comprando algo, mas essa pessoa está levando apenas 800 gramas. Abacuque percebe que os filhos cresceram e agora abandonam os seus pais e não cuidam mais deles. Os pais agora são descartáveis. Eles não se importam como os pais vivem, se eles têm o que comer ou se não têm. Eles simplesmente não dão a menor importância a isso. Aqueles que têm dinheiro oprimem aos trabalhadores. Aqueles que têm empregados ao seu dispor negociam determinados valores que são abusivos, porque eles sabem que a mão de obra é farta. Ele sabe que aquele serviço vale R$2.000 de salário. Mas ele chama a pessoa e diz assim, eu vou lhe dar 900. Ele sabe que o serviço vale mais do que isso. Mas ele diz, eu vou lhe dar 900. E tem outra coisa, se você não quiser os 900, tem 50 que querem.
E aquela pessoa faz isso e acha que está certo, e acha que Deus não está vendo. Ele sabendo que o serviço vale muito mais do que aquilo, mas ele tem o dinheiro, ele tem o poder para determinar. Ele sabe que o outro é a parte mais fraca, que ele precisa trabalhar, que ele precisa comer. É isso que Abacuque está percebendo. Ele sabe que esse homem, depois de negociar o salário, que vai pagar no 5º dia útil do mês, ele espera chegar ao 8º dia. Chega no 5º dia útil, ele manda uma mensagem para o seu empregado: olha, eu viajei, mas daqui a 3 dias eu estou de volta, eu te pago. Era coisa assim que Abacuque estava percebendo. Enquanto aquele moço que dependia dos R$ 900 para pagar o seu salário, não estava recebendo no 5º dia útil, o patrão, que tinha muito mais dinheiro, estava passeando no resort em outro estado. Era assim que estava acontecendo. Aqueles que tinham escravos não cuidavam dele como a legislação estabelecia. Os escravos, irmãos, eram protegidos por leis que foram dadas pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Por exemplo, um dono de escravo, ele não podia abusar sexualmente de uma escrava. Ele é dono dela, mas ele não podia abusar sexualmente dela. Se ele quisesse, ele poderia casar com ela, e ela se tornaria esposa dele, deixaria de ser escrava. Mas quantas e quantas e quantas pessoas naquela época achavam que, porque ela era mulher, porque ela era escrava, porque ela não tinha praticamente direito nenhum, ele podia fazer o que quisesse. Abacuque olhava ao redor de si e via juízes sendo subornados. Sabe, juízes que, por exemplo, ele mora num lugar caro, aqui em Aracaju, porque ele é juiz, ele ganha muito bem. Só de auxílio moradia ele ganha 4 ou 5 mil reais. Então ele vai morar num lugar caro aqui de Aracaju. E vai ser vizinho daquele empresário que o patrão vai colocar na justiça. E vai ser vizinho daquela pessoa que vai discutir com ele a posse do imóvel. Então mora no mesmo prédio o juiz com salário milionário e o dono da empresa que constrói apartamentos e que nunca entrega no prazo. Um é vizinho do outro. Os seus filhos vão para a mesma escola. Eles jogam tênis junto toda sexta-feira. E aí, enquanto jogam tênis, o dono da empresa olha para o juiz e diz: terça-feira vai ter aquela audiência lá, e aquele grupinho de moradores que está lá reclamando porque o imóvel está com 9 meses de atraso e eles acham que tem que receber o imóvel, mas a gente se encontra lá terça-feira, não tem problema não. E o juiz já chega lá para receber o seu amigo e aquele grupo de 9, 10 moradores que precisam do apartamento para morar, mas que não tem poder aquisitivo para discutir isso. E que aquela pessoa que tem inúmeros e centenas de imóveis, que é dono de uma construtora, e que simplesmente não se importa com a situação dele. Ele não se importa. Eu tenho o meu imóvel, eu tenho dezenas de imóveis para vender. Qual é o problema se eu prometi a você que ia entregar em janeiro e só vou lhe entregar em maio do outro ano? Era assim que estava acontecendo na época de Abacuque. Abacuque olha para tudo isso e a primeira coisa que ele faz, irmãos, é clamar. Ele simplesmente clama a Deus. Diz o versículo 2: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Quando Abacuque percebe o que está acontecendo na sociedade, ele simplesmente clama a Deus. E ele faz mais do que isso, irmãos. O texto diz que ele não apenas clama, ele na realidade grita e busca a Deus. Senhor, por favor, faça alguma coisa. Senhor, por favor, mude a situação
na qual nós estamos vivendo, onde a nossa sociedade está imersa. De tanto clamar, de tanto gritar, de tanto pedir a Deus que mudasse aquele quadro, ele não consegue perceber muita mudança, e aí ele começa a dizer: até quando? É assim que começa o versículo 2. Até quando, Senhor? É que a gente vai ter que clamar, sabe? Até quando é que aquele que não tem dinheiro vai ser oprimido por um homem ganancioso, que é dono de uma empresa, que ganha muito dinheiro, e quando ele ganha lucros exorbitantes, que compra carros importados e que junta os milhões e os milhões na poupança, não aumenta o salário de ninguém. No dia que as vendas caem um pouco, aí ele negocia uma redução de salário. Até quando isso vai acontecer? Sabe, até quando? A patroa vai olhar para a pessoa que mora na sua casa e negar a ela o vale-transporte. E pedir que ela fique mais horas do que o que deveria ficar, porque ela precisa do emprego. É isso que Abacuque diz: Senhor, me diga, até quando eu vou precisar clamar ao Senhor? Até quando eu vou gritar que está acontecendo violência e o Senhor não vai fazer nada, não vai se manifestar? E Deus não responde nada a Abacuque. Deus não diz nada. E aí Abacuque, percebendo que Deus não diz nada, ele fica confuso com esse silêncio de Deus. No coração dele ele pensa: eu estou pedindo a Deus que nos ajude, que nos socorra e que faça coisas que são corretas. Eu não estou pedindo a Deus coisas para mim, eu não estou fazendo uma oração egoísta. Por que é que Deus não me responde? Por que é que Ele não faz alguma coisa? Por que é que Ele não se pronuncia? E aí, percebendo o silêncio de Deus, no versículo 3 ele diz: Senhor, se o Senhor não me responde, se o Senhor não muda o que está acontecendo, me diga só uma coisa: por que é que o Senhor permite que eu veja isso tudo? É o que ele está dizendo no versículo 3. Por que é que o Senhor me mostra a iniquidade, permite que eu veja a opressão, a destruição, a violência que estão diante de mim, as contendas, o litígio? Por que é que o Senhor permite que eu veja tanta injustiça, se eu estou orando, clamando, buscando ao Senhor, e o Senhor não faz nada? Por que é que o Senhor permite isso? É interessante, irmãos, que quando a gente vê Abacuque fazer esse tipo de clamor, né? A gente fica pensando: será que era só Abacuque que via isso? Será que ele era o único a perceber isso que estava acontecendo? Ou será que mais pessoas percebiam? Uma coisa é certa: aquela sociedade estava enferma, estava distante de Deus. Irmãos, eu não estou falando de um povo qualquer, não. Eu estou falando daquele povo que foi oprimido no Egito. Lembram? Os ancestrais deles foram escravos no Egito. Por isso o Senhor tinha dito: cuide bem do estrangeiro, cuide bem do seu escravo, porque você foi escravo. Você foi escravo no Egito, você foi estrangeiro naquela terra, peregrino, durante 430 anos. Era povo de Deus, era gente circuncidada, sabe? Era gente que cultuava. Esse povo que estava, irmãos, desprezando o pai, desprezando a família, tratando de forma incorreta o empregado, o escravo, roubando aquele que tinha menos, oprimindo as pessoas. Não era um povo qualquer, não. Era um povo que se dizia povo de Deus. Era povo que tinha o seu nome escrito no rol de membros de uma igreja presbiteriana em algum lugar do Brasil. Entendem? Era gente assim que estava se comportando dessa forma. E Abacuque grita e se agonia e diz: Senhor, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, esse é o teu povo. Por favor, faça alguma coisa
até esse momento que a gente lê aqui, irmãos, Deus não responde a Abacuque. O Senhor não responde a Abacuque nesse momento. Na semana que vem nós vamos ver o modo como Deus responde a Abacuque o clamor dele, no tempo dele. Mas o que é que nós conseguimos aprender desses 4 versículos que nós vimos hoje? Em primeiro lugar, irmãos, a injustiça afeta todos os povos, em todos os lugares, em todos os tempos. Afeta todas as classes sociais, todas elas. Não afeta apenas o patrão, afeta também o empregado. Não afeta apenas as pessoas que não conhecem a Deus, mas também aquelas que conhecem a Deus. Todos nós estamos sujeitos a este tipo de coisa, a praticarmos algum tipo de injustiça. Mas algumas vezes, isso parece que infecta toda a nação. E parece que isso se torna o modo de viver das pessoas. O modo de levar vantagem, de conseguir e de proteger sempre o meu. Depois e muito depois, o seu talvez, mas primeiro o meu. Primeiro o meu filho, primeiro a minha casa, primeiro os meus interesses, primeiro a minha esposa, primeiro o meu esposo, primeiro o meu trabalho, primeiro aquilo que eu penso. Depois, talvez, sobre alguma coisa para alguma outra pessoa. Todos estão sujeitos a isso. Nós precisamos então realmente clamar a Deus nessas horas. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos apresentar essas coisas a Deus, irmãos. E enquanto fazemos isso, enquanto clamamos e apresentamos essas coisas ao Senhor, nós precisamos revisar a nossa própria vida. Precisamos nos colocar diante da palavra de Deus e ver se a nossa vida se parece com aquilo que está colocado aqui. Nesses 2 últimos anos, alguns irmãos da nossa igreja participaram de um curso chamado Autoconfrontação, ali em Águas de Lindóia. E o nome do curso é bem sugestivo, porque a ideia do curso é confrontar aquele que está lá com a Bíblia, para que ele possa perceber no que a vida dele precisa ser ajustada. Então, sim, nós precisamos pedir a Deus que nos socorra. Precisamos pedir a Deus que socorra o pobre, o necessitado. Mas precisamos pedir a Deus que nos faça ver quando nós estamos sendo esse objeto de opressão. Quando nós estamos sendo aqueles que estamos tratando com injustiça, para que Ele mude também o nosso coração. É aí que precisa mudar. É quando nós ensinamos os nossos filhos, irmãos, que essas coisas não agradam a Deus. É quando nós ensinamos aos nossos filhos que eles não podem furar a fila só porque um amiguinho deles já está na frente. Eles não podem fazer isso. Tem uma ordem a ser cumprida. Tem uma ordem, é por isso que tem uma fila. E as pessoas precisam esperar. É isso que eu e você precisamos ensinar a eles desde pequeno. Que esta é a vontade de Deus para a vida deles. Mais do que isso, é isso que eu e você precisamos fazer. Porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Não adianta a gente querer ensinar isso ao nosso filho quando nós fazemos diferente. Sabe, quando nós fazemos diferente, como é que vamos ensinar a eles? Precisamos clamar ao Senhor. Mas nem sempre, nesse clamor, nós vamos ser atendidos, irmãos, de imediato. Nem sempre. Algumas pessoas sempre me perguntam, dizem assim: pastor, é pecado reclamar com Deus? É pecado trazer diante de Deus o meu protesto, a minha insatisfação? Claro que não, irmão. Claro que não.
Se você puder, no decorrer da semana, dê uma lida no Salmo 10. Leia o Salmo 13. Você vai ver o salmista se colocando diante de Deus e apresentando a sua queixa, apresentando a sua contrariedade, apresentando a sua chateação. Eu e você podemos e devemos fazer isso, sabe? Quando estivermos entristecidos, chateados, contrariados com alguma coisa, nós devemos de verdade nos ajoelharmos diante do Senhor e falarmos isso para Ele. Agora entenda, irmãos, devemos fazer isso como quem se submete a Deus, não como quem está querendo ensinar Deus a dirigir o mundo. A atitude é bem diferente de quando eu e você nos colocamos diante de Deus e começamos a clamar e dizemos: Senhor, tenha misericórdia, o país está numa situação terrível, acabamos de tirar uma presidente que quase quebra o país, e que para não sair do cargo, gastou milhões e milhões, e mesmo assim saiu, e agora vem um outro, tão terrível quanto, e que consegue se manter no cargo, quebrando o país mais uma vez. Precisamos apresentar isso a Deus mesmo, sabe? Precisamos apresentar a nossa contrariedade. Essa semana eu dei uma lida rápida no Diário Oficial e havia o registro sobre a previsão orçamentária para 2018. O registro de um déficit primário de 131 bilhões de reais. Déficit primário de 131 bilhões de reais. E lendo aquilo, eu não podia deixar de lembrar de todo o dinheiro gasto de forma incorreta, gasto de forma desonesta, por este e pelos últimos governos. Não tem como, sabe? Não tem como olhar para uma informação dessa e não lembrar que boa parte desse dinheiro foi usado para transformar a JBS na maior empresa de proteína do mundo. Não tenho como ver isso. Mas o que é que eu posso fazer, irmãos? Me ajoelhar e apresentar isso a Deus. Apresentar isso ao Senhor. Pedir a Deus que tenha misericórdia do nosso país. Que tenha misericórdia daqueles que gerenciam todos os recursos do BNDES. E que fazem isso de forma tão arbitrária. E que fazem isso de forma tão pecaminosa. Mas eu não posso guardar no meu coração aquela raiva contra Deus. Eu não posso fazer isso achando que o mundo está descontrolado. Porque há um Deus nos céus controlando todas as coisas, irmãos, todas elas. Então sim, eu posso levantar de manhã e apresentar essas pessoas a Deus e pedir ao Senhor que mude. Mas acima de qualquer coisa eu preciso fazer isso com confiança de que Ele é o Senhor da história. De que é Deus quem estabelece a autoridade. Seja Dilma, seja Temer, seja lá o outro que vier, seja ele quem for. É Deus quem estabelece a autoridade. Então é assim que nós clamamos, sabe? Quando nós recebemos o diagnóstico de que estamos com uma doença muito séria, com toda certeza, nós precisamos entender que é o tempo de chorar. E precisamos nos ajoelhar diante de Deus e chorar de verdade, sabe? Não adianta querer mascarar. Não, eu estou com um diagnóstico de câncer no cérebro. Oh, coisa boa. Que coisa boa nada, rapaz. É ruim e é muito. E é tempo de chorar, é tempo de se ajoelhar diante de Deus. E pedir a Deus que cure. E pedir a Deus que nos conceda graça. Mas no fundo do coração, sabendo e confiando na sua bondade e no seu amor. Que se Ele não nos curar, nós estaremos com Ele. Se Ele não restaurar a nossa saúde, isso não quer dizer que Ele não está cuidando de nós. Então eu e você, irmãos, podemos e devemos fazer isso. Clamar diante do Senhor, apresentar o nosso desejo, apresentar aquilo que tem nos afligido, mas nunca como quem desafia a Deus.
mas sempre como alguém que não consegue perceber um palmo sequer na frente do seu nariz. Porque é assim que eu e você somos. O que é que somos eu e você diante do poder, da eternidade e da sabedoria de Deus? Quem somos eu e você para dizer a Deus que nós não deveríamos ter um câncer? Que o Congresso não deveria ter arquivado a denúncia contra o presidente? Quem somos eu e você para dizer isso a Deus, sabe? Dizer a Ele que Ele está errado e que Ele deveria fazer de outra forma. Não somos nada, irmãos. Não passamos de pó. Não passamos de um amontoado de emoções que afetam tanto o nosso entendimento. Por isso a gente precisa fazer isso com humildade diante do Senhor, pedindo graça a Ele, até que Ele cumpra o seu querer, até que Ele cumpra a sua vontade, para que a gente possa ter a experiência que Abacuque teve. Até o final do livro, nós vamos perceber a mudança que houve no coração e na perspectiva de vida de Abacuque. E é isso que eu e você precisamos perceber. Mas somente se nós nos humilharmos diante do Senhor. Do contrário, toda a nossa revolta contra Deus só vai nos prejudicar. Mais e mais e mais. De que adianta eu e você rompermos com Deus porque Ele não nos atendeu? De que adianta nós voltarmos as costas ao Senhor porque diante de algo tão sério Ele não fez aquilo que nós achávamos que deveria ser feito? De nada vai adiantar, irmãos. Eu e você só continuaremos afogados em tristeza. Nada mais. Precisamos nos voltar para o Senhor, mesmo quando a situação é difícil, mesmo quando o país parece que vai de mal a pior, mesmo quando a nossa família parece que está um caos, mesmo quando parece que nada dá certo em nada do que a gente faz, precisamos confiar em Deus e nos voltar para Ele e nos humilhar na sua presença e dizer a Ele que gostaríamos que fosse diferente, que gostaríamos que as coisas fossem de uma outra forma, mas que se Ele não quiser que seja, nós estamos dispostos a viver aquilo que é a vontade dEle para a nossa vida. Amém. Que o Senhor te abençoe, te sustente e te ampare dia após dia. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, o Senhor sabe quantas coisas nos angustiam, Deus, em tantos sentidos e de tantas formas. E quantas vezes nós não percebemos que muitas dessas coisas são responsabilidade nossas, são fruto apenas do nosso comportamento e das nossas escolhas. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, Deus, no nome santo de Jesus, nos ajuda, Pai, a nos voltarmos para o Senhor. Nos socorre, socorre o nosso país, socorre as nossas famílias, as nossas igrejas, o nosso próprio coração, Pai querido. Tenha misericórdia, Senhor, eu te peço no santo nome de Jesus. Nos ensina a clamarmos, mas fazermos isso de forma humilde, fazermos isso de forma confiante, fazendo isso descansando na Tua graça e na Tua soberania. Ajuda-nos, Pai, a nos ajoelharmos diante do Senhor e aguardarmos do Senhor a solução. Porque nós somos pequenos e fracos, mas servimos a um Deus todo-poderoso, grande e eterno. Nós assim te oramos, Pai, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.